Pois é, Paulo. Na verdade, esse bate-boca entre ministros do Supremo é quase aquela situação onde eu dou razão a todos e ninguém tem muita razão, né? Eu acho o seguinte: o ministro Marco Aurélio Mello, que foi uma voz dissidente e, na minha opinião, equivocada nesse caso, ele tem um ponto. E normalmente, quando você desvia muito do bom senso, você pode tangenciá-lo, né? Você consegue encostar em certas verdades e, com isso, contar uma grande mentira. E isso é mais ou menos a história do garantismo à brasileira, né? Então, é verdade, ele não está ali para ser um legislador, ele está ali para fazer cumprir a lei. Se a lei é ruim, muda-se a lei. Na narrativa, perfeito. O problema é que as leis brasileiras, com as suas interpretações elásticas, com as suas brechas infindáveis e labirínticas, permite todo tipo de coisa. E aí, na prática, esse garantismo tem sido o quê? Sinônimo de garantir impunidade de poderosos, né? Que não era, inclusive, o que esse artigo mal escrito visava, em ter que rever a cada 90 dias decisão de juiz. É para quem está lá sem nenhum tipo de julgamento, aguardando e tudo mais, e não para um traficante do porte do André do Rep, do PCC, julgado e condenado em segunda instância a 25 anos de cadeia. Claro que não é para isso, né? Então, vai na letra fria da lei para garantir a impunidade. Tem um texto hoje de um professor na Gazeta do Povo mostrando a origem desse garantismo que veio da Itália, importamos da Itália. E é muito interessante, porque mostra o seguinte, mostra que lá esse garantismo começou para proteger e para blindar comparsas, companheiros de ideologia que cometiam crime em nome da revolução contra a burguesia, o pessoal da Brigada Vermelha, né? Então essa é a origem desse garantismo, garantir de fato a impunidade de criminosos com manto de ideologia, né? Minha coluna, meu texto na Revista Oeste dessa semana fala exatamente sobre esse garantismo à brasileira, que não tem nada a ver com o originalismo constitucionalista americano de um Antonin Scalia e dessa nova juíza que o Trump apontou, a Amy Coney Barrett, e do outro lado, no extremo oposto, o ativismo militante, daqueles que falam de Constituição viva, direito achado na rua, vamos empurrar a história em direção à justiça social e racial. Esse tipo de mensagem a lá Barrosão, né? Então, de um extremo ao outro, onde é que fica o equilíbrio? Onde é que fica o juiz que julga, leva em consideração circunstâncias, efeitos das suas medidas, mas está ali para cumprir a lei e não para criá-las, né? É muito difícil, é mais raro achar isso do que um alfinete num palheiro, né? E essa é a situação que estamos vendo no Brasil hoje. Infelizmente, né, nós não temos aí ministros à altura do cargo. É muito difícil encontrá-los. O ministro, um dos menos à altura, né, e olha que é difícil a concorrência, o ministro Alexandre de Moraes deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja dessa semana, onde ele fala de paz, a tempestade passou com o executivo, que o governo e o presidente nunca quiseram ruptura alguma. Ele só tem que explicar as arbitrariedades que ele cometeu. E diz, num certo momento, que não considera esse Supremo Tribunal Federal progressista, e sim a Constituição progressista, e ele está lá para aplicá-la. Bom, em primeiro lugar, teria que explicar por que tantos ministros, em decisões monocráticas principalmente, acabam rasgando a Constituição, da qual deveriam ser os guardiões. Essa é a primeira questão e já derruba essa narrativa falaciosa do Alexandre de Moraes, né? Mas, além disso, repito aquilo que eu já disse várias vezes aqui, o brasileiro não quer harmonia e paz entre os poderes, ele quer independência. E isso nós não estamos tendo, né? Essa decisão que vamos falar do Barroso em relação ao senador aí com dinheiro na cueca vai nessa linha, né? É uma ingerência, ainda que o Senado mereça todo o repúdio, né, por conta da sua inação, por conta da sua falta de pulso para punir de forma exemplar alguém que não tem o que argumentar, porque não é nem o batom na cueca, é o dinheiro na cueca, né? Então, infelizmente, nós vemos figuras liliputianas, né, anões morais, tocando, liderando instituições como o próprio Senado e como o próprio Supremo Tribunal Federal no Brasil, e isso tudo ajuda a destruir a credibilidade dessas instituições.